Gênesis 17, de 15, nós vamos ler até o versículo 27 e vamos encerrar esse capítulo hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Agora, a partir do verso 23, tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, porque por tua graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, o nosso coração contrito para te adorarmos, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e também, ó Deus, nos dê um coração disposto a aceitá-la e coragem para que possamos vivê-la neste mundo de contradições. Abençoe o teu povo nesta noite, ó Deus, em todo lugar aonde a tua igreja está te adorando, que a tua graça repouse sobre cada um dos teus filhos. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado desde o comecinho, lá de Gênesis, capítulo 1, falamos da criação, que Deus fez o homem perfeito, e Deus o colocou lá no jardim do Éden. E aí Deus fez uma aliança com Adão e disse para ele: olha, você tem uma variedade enorme de frutos para que você coma. Agora, está vendo aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal? Dela você não coma, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. O que aconteceu? Adão comeu do fruto proibido, depois de sua esposa
haver comido e certamente o convenceu para que ele pudesse comer do fruto proibido. E aí o pecado entrou no mundo e a raça humana se precipitou rumo ao inferno. Mas Deus, ele teve misericórdia e no verso 15 do capítulo 3, ele coloca uma promessa. Ele diz que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então nós temos ali já o evangelho, o chamado proto-evangelho, anunciado lá em Gênesis. Ou seja, Deus fez um pacto com Adão, e esse pacto é chamado pacto das obras. Por que pacto das obras? Porque Adão dependia unicamente dele para permanecer no paraíso. Era só ele obedecer. Então, pelas suas obras, pela sua obediência, ele permaneceria eternamente na presença de Deus. Mas ele não passou no teste e acabou pecando, e aí a raça humana foi precipitada para debaixo da ira do Todo-Poderoso. Mas pela graça de Deus, ele prometeu um Salvador, e nós sabemos que esse Salvador é Cristo Jesus. Hoje nós sabemos disso. E aí Deus vem tratando com o povo, o seu povo eleito, mesmo depois da queda. Tinha Abel. Abel foi morto por Caim. Depois veio a descendência de Sete. Depois do dilúvio, Noé, a família de Noé, deu continuidade à família da aliança até chegar no semita chamado Abraão. E aí Deus chama Abraão e diz: Abraão, de ti eu vou fazer um povo. E esse povo vai ser a minha nação sobre a face da terra. Um povo escolhido. E Deus então chamou Abraão e vem fazendo promessas a Abraão. Ele vem revelando algumas coisas a Abraão, mas ele não revela tudo de vez. Eu vou te dar essa terra, farei de você uma grande nação. Aí a gente já viu que Deus mudou o nome de Abraão para que ele se enquadrasse exatamente naquilo que Deus prometeu a ele, ou seja, pai de muita gente, de muitos povos. E Deus havia prometido um filho. Só que Deus não havia dito ainda quem geraria esse filho de Abraão. E aí a gente viu que Sara, mas Abraão se apressaram, e Sara tomou sua serva Agar e deu para Abraão gerar um filho. E eles geraram um filho. E depois de 13 anos, Deus aparece a Abraão. Depois de 13 anos, já imaginou 13 anos. Né? E Abraão acreditava que Ismael era o filho da promessa. Ele acreditava que na sua idade, na situação de Sara, era impossível ele gerar um filho. Sara, na sua mocidade, no seu tempo de fertilidade, nunca concedeu um filho a Abraão. Agora ela já está com 90 anos, né? Vamos dizer assim, 90 anos, 89 anos. Então é impossível uma mulher que toda a vida teve um ventre infrutífero, agora com 90 anos gerar um filho. Então, cientificamente, isso é impossível. Não dá para fazer isso. E agora Deus chega aqui a Abraão e faz mais uma nova revelação. E nós aprendemos aqui, que a revelação de Deus, nós já falamos disso aqui, ela é progressiva. No decorrer da história, Deus vai nos revelando cada passo que Ele vai dar, que Ele está dando. Até chegou em Cristo Jesus, que é o ápice da revelação dele. E aí ele vai revelando. E agora ele vai fazer um novo anúncio para Abraão. Só lembrando que esse texto aqui está dentro daquele texto que Deus aparece lá no comecinho, no capítulo 1, que diz: quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, aqui no verso 1, essa aparição de Deus aqui é a mesma. Deus está fazendo novas revelações para Abraão aqui. E ele vai fazer uma nova revelação agora. Então nós vamos
é exatamente sobre essa nova revelação, ou seja, Deus vai anunciar que Sarai gerará o filho prometido, o filho da promessa. Não virá de outra mulher, mas de Sara. Até então, Sarai. Sarai significa minha princesa. E Deus vai agora mudar o nome de Sarai para Sara, que agora vai ser rainha, não só uma minha princesa, uma princesa da minha casa, mas agora ela vai ser rainha de povos. Ou seja, Deus vai mudar o nome para mostrar o que Sara será agora. Ela vai gerar muitos príncipes. Então será uma rainha agora, mas rainha agora das nações. Tá certo, irmãos? Então nós vamos falar sobre o anúncio de que Sarai gerará o filho da promessa. Anúncio feito por Deus a Abraão. Então nós devemos lembrar o seguinte: Deus fez uma aliança com Adão. Adão quebrou a aliança. Mas a pergunta é: Deus desfez a aliança? Não, ele não desfez a aliança. Ele vai inserir agora um novo elemento na aliança, que é a sua graça. A aliança vai continuar. Deus não anulou a sua aliança lá com a raça humana em Adão. Ele não fez isso. Mas aquela aliança, daquela maneira, a aliança das obras agora não funciona mais. Nós precisamos agora da graça de Deus. E é através da sua graça que ele vai continuar essa aliança. Se nós olharmos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, existe um chamado, cordão dourado de 3 dobras. E esse cordão é reino, aliança e mediador. E isso vai até Apocalipse. Ou seja, é um único cordão com uma única aliança e com um único mediador, que é Cristo Jesus. Então, Deus vai fazer essa revelação para Abraão. E eu queria, nesse primeiro ponto, destacar o poder do Senhor. Lembra que quando Deus aparece lá para Abraão, ele vai dizer: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, é o Deus Todo-Poderoso. E eu queria destacar aqui o poder desse Deus na fala dele. Então, Deus vai mudar o nome de Sarai para Sara. Verso 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Meus irmãos, nós já falamos sobre isso. Só quem pode dar nome é aquele que tem autoridade sobre outros. Por exemplo, não são os filhos que dão nome aos pais, mas os pais que dão nomes aos filhos. Por quê? Porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Mas Deus está mudando aqui não só o nome. Essa mudança de nome vai representar agora uma mudança no caminho da aliança que Deus fez com o seu povo. Então Deus vai mostrar que esse menino, ele nascerá de alguém nada mais, nada menos, que vai ter no tempo da sua... vai gerar esse menino, vai ter nada mais, nada menos que 90 anos. Para uma mulher que sempre foi estéril. E Deus está dizendo a Abraão: Abraão, Sara, daqui a 1 ano, nessa mesma data que eu estou aqui com você, ela vai estar carregando o menino nos braços. Meus irmãos, isso só pode ser obra de um Deus todo-poderoso. O filho da promessa, Deus está mostrando agora, nessa revelação que é progressiva, que Sara é que vai gerar o filho da promessa.
E Deus está dizendo, verso 16, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Reis de povos procederão dela. Já imaginou o poder desse Deus? Nós já falamos aqui e não vamos nos cansar de repetir. Não há impossíveis para Deus. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Depois da queda, Deus vai arrancar um povo, Ele vai arrancar um povo de um lugar que não poderia ter povo nenhum, que é o ventre de Sara. Ele vai tirar dali uma grande nação, que será como as estrelas dos céus. É verdade que estou falando aqui dos descendentes da fé. Que Sara vai gerar. Porque em Isaque, no teu descendente será chamada a tua descendência. E esse descendente nós sabemos que é Cristo Jesus, que ia trazer eleitos, os da fé, que são os verdadeiros filhos de Abraão, de todas as nações debaixo da terra. Então vamos prestar atenção nisso. O povo de Deus, a igreja de Deus, é um milagre de Deus. Ele está gerando filhos de onde não se poderia gerar. Então é isso que Deus está mostrando aqui. Imagina aquele povo nas planícies, prestes a entrar na terra prometida, e Moisés dizendo para eles, preste atenção, de onde vocês vieram? Vocês vieram de um ventre infrutífero, que não podia dar vida, mas Deus operou o milagre e uma mulher de 90 anos gerou um filho. E é por isso que vocês estão aqui hoje, porque vocês são frutos do milagre de Deus. Cada conversão, irmãos, cada filho da fé, ele é um milagre de Deus. Sabe, convencer um pecador dos seus pecados, isso é obra do Espírito Santo. Não é obra de homens. Nós somos apenas instrumentos para fazer a palavra de Deus chegar até os ouvidos. Agora, dos ouvidos até o coração, quem leva é o Espírito Santo. Então, nós temos um lugar em nós chamado coração, que nós chamamos o centro das emoções. E nesse lugar, nem você, nem eu, nem nenhum ser humano tem a capacidade de ir lá e mudar. Nem o meu próprio eu consigo fazer isso. Só Deus. Então, irmãos, nós somos o milagre de Deus. A nossa vida física é um milagre de Deus. Tudo nós devemos a Deus. Tudo. E nós devemos louvar a Ele por isso. Então esse é o Deus poderoso. Agora, meus irmãos, como é que Abraão recebeu essa notícia? Como é que Abraão encarou essa notícia? Veja o verso 17. Então, depois que Abraão ouviu que Deus abençoaria Sara e que daqui um ano ela vai carregar um filho nos braços, mais abaixo nós vamos ver isso. Diante de algo que é impossível para um ser humano realizar, a pergunta é, como é que Abraão reagiu? Veja o verso 17. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos? E o verso 18 ainda diz, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Esse é um texto difícil da gente entender. É o mais difícil dessa passagem aqui, por quê?
porque há uma divisão entre os estudiosos a respeito de como Abraão recebeu essa notícia. Alguns dizem que Abraão está rindo, que a adoração dele é cínica, porque ele está duvidando. O seu riso é um riso de dúvida. É como se ele estivesse dizendo para Deus: é impossível que a um homem de 100 anos e a uma mulher de 90 anos o Senhor possa dar um filho. E aí, se essa é a linha de interpretação, o verso 18 é como se Abraão estivesse dizendo: Ismael que viva diante do Senhor, senão eu vou ficar sem herdeiro. Então, automaticamente nós temos que fazer essa interpretação. Mas outra parte acredita que Abraão não está duvidando de Deus, mas é o riso da alegria. É aquela notícia que você recebe e que você fica incrédulo diante dela. Fica dizendo assim: será que é verdade? Como é que isso pode acontecer? E ele vai pular de alegria, ele vai rir. E aí, se essa é a interpretação, o verso 18, nós temos que ler como uma oração. É como se Abraão estivesse dizendo: já que o herdeiro não vai ser o meu filho Ismael, então que o Senhor o abençoe, que ele viva diante do Senhor. E ele faz uma oração pelo seu filho Ismael. Mas para a gente entender que linha nós devemos seguir, há uma regra de interpretação das Escrituras que dizem que as Escrituras é a sua própria intérprete. Então nós vamos para Romanos capítulo 4, e nós vamos ver como o Espírito Santo, através de Paulo, interpreta esse texto. Lá em Romanos 4. Romanos 4. Acharam aí? Romanos 4. A partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Só até aqui. Então, como é que o Espírito Santo interpreta esse texto? Diz que Abraão não duvidou dessa promessa aqui. Dessa promessa aqui. Ou seja, ele com 100 anos e Sara com 90. O texto diz aqui, Paulo vai interpretar, e diz que Abraão não duvidou. Então, nós devemos entender que esse riso não é um riso de dúvida, de incredulidade, mas de alguém. Se há alguma incredulidade, é por causa da alegria, como se Abraão estivesse dizendo assim: me belisque para ver se eu estou acordado. É como se ele estivesse dizendo, né, depois de 100 anos, e minha esposa com 90 anos, nós vamos gerar um filho. Que alegria é essa? E aí então ele se volta para Deus e diz: e agora? O que será de Ismael? O filho que nós arrumamos na nossa pressa. Tomara que ele viva diante do Senhor, eu quero que ele viva. E depois o texto vai mostrar que Deus atendeu a sua voz. Nós temos um caso parecido com esse na Bíblia. Por exemplo, José. José foi vendido para o Egito. E quando os irmãos de José chegaram no Egito, e que José se deu a conhecer para eles, José carregou aqueles animais, mandou carros e disse: fala para o meu pai que eu estou vivo e que ele deve descer para o Egito. O texto diz que o coração de Jacó ficou como sem palpitar, sem bater. É como se ele não acreditasse naquilo que ele estava ouvindo. Se a notícia é boa demais para acreditar, a notícia é boa demais, então como é que eu vou acreditar num negócio desse? É o que está acontecendo com Abraão aqui, irmão. A notícia é tão boa que ele está acreditando. E ele recebeu com reverência, porque o texto diz que ele se prostrou, o rosto em terra. E riu, é o riso da alegria.
É o riso de dizer, o meu Deus é poderoso e Ele vai cumprir a promessa que Ele prometeu. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E aí então Ele vai orar pelo seu filho. Ele vai dizer, então, Senhor, já que o filho da promessa não é Ismael, que ele viva diante de ti. Ou seja, que ele não seja morto, não seja desprezado, mas que ele viva diante de ti. Então, irmãos, Abraão recebeu com fé e com alegria a promessa de Deus. Mas o nosso segundo ponto, esse texto também nos mostra, irmãos, a soberana escolha de Deus sobre aqueles que vão entrar no céu. Sobre aquele que ele escolheu para entrar no céu. Então Deus vai responder a partir no verso 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, para a sua descendência. Quanto a Ismael, veja, Deus diz, eu te ouvi, eu ouvi a tua oração. Abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estará com quem? Com Isaque. Eu vou estabelecer com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Certamente Deus se apresentou em alguma forma, aquilo que na teologia é chamado de teofania. Deus, uma teofania, é uma forma temporária que Deus toma para aparecer a algumas pessoas. Então, e depois ele vai embora e some e aparece outro tempo e por aí vai. Então, é uma teofania. Mas vamos ressaltar alguns pontos aqui nessa resposta de Deus para Abraão, nessa escolha de Deus. Deus está dizendo aqui, olha, a minha aliança não será com Ismael. Não foi Ismael que eu escolhi. Ismael é a escolha de vocês. Minha não. O que eu escolhi vai nascer ainda. E é Sara que vai gerar. Então vamos entender aqui. Então Deus está dizendo, de fato, ou seja, é certo que Sara, tua mulher, te dará, primeiro, é certo que Sara, tua mulher, te dará um filho. Então Deus está garantindo aqui que Sara vai dar o filho. Segundo, Deus diz até o nome. Será chamado Isaque, ou seja, riso ou motivo de riso. Então Isaque chama-se riso. Deus ia trazer a alegria para aquela família, porque através de Isaque Deus ia chamar a descendência de Abraão. Terceira coisa que Deus disse aqui, estabelecerei com ele a minha aliança. Então a aliança é minha, e eu vou estabelecer com Isaque e não com Ismael. Quanto tempo vai durar essa aliança? Aliança perpétua para a sua descendência. A minha aliança nunca se afastará da descendência da fé. Nunca. Vamos contando aí. 1, 2, 3, 4. Quinta coisa. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eu ouvi a tua oração. Eu não vou abandoná-lo. Eu farei dele uma grande nação e ele vai gerar 12 príncipes. Nós vamos chegar lá e nós vamos ver que a promessa de Deus se cumpriu. De fato, ele gerou 12 príncipes. Ele gerou 12 príncipes. A sexta coisa, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque. Então veja, Deus é soberano. Ele poderia dizer, tá bom, Abraão, você gerou um filho, então eu não vou fazer muito esforço, para tirar um filho de um ventre que é infértil.
Então eu vou fazer aliança com esse menino aí mesmo que você gerou com H. Mas esse não era o projeto de Deus, sabe? Deus não vai mudar o projeto dele porque nós erramos. Mas Deus é tão bondoso que ele vai abençoar o erro de Abraão. Materialmente, mas ele vai abençoar o erro de Abraão. Ismael, que nesse tempo tinha 13 anos, ele será abençoado através da bênção que vai cair dos céus, e Deus vai fazer com que ele seja uma grande nação também. E aí, quando Deus encerrou o assunto com Abraão, ele se retirou. E a última coisa é que Deus dá também o prazo. Deus está dizendo daqui a um ano. É como se Deus estivesse dizendo, anota aí na tua agendinha, daqui a um ano, Sara vai te dar um filho. Já imaginou, irmãos? Uma velhinha de 90 anos. A Bíblia diz lá, Paulo interpreta aqui, diz que o Abraão já estava com o corpo amortecido. Ou seja, ele não estava na sua força, seu vigor da juventude. Né? E Sara já não gerava mais. Dá para vocês pensarem na soberania desse Deus? Aquele que ele escolheu para fazer uma aliança nem havia nascido ainda. E humanamente falando, nem poderia nascer. Mas Deus escolheu ele lá, foi ele que Deus escolheu. Então aqui Abraão deve aprender uma lição. Não é o projeto de Abraão, não é o projeto humano que vai prevalecer, mas o projeto de Deus. É o projeto de Deus. Então, vamos aprender essa lição. Coloque os seus projetos diante de Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Ele não quiser, não vai dar certo. Mas em último lugar, depois de ouvir tudo e depois de Deus se retirar, o que é que Abraão vai fazer agora? Ele vai cumprir. Nós falamos disso sábado ou domingo passado, foi? Falamos que Deus instituiu a circuncisão. Deus instituiu a circuncisão e disse para Abraão, você vai circuncidar todo macho da sua família. Não importa se é escravo comprado com seu dinheiro, você vai circuncidar. E ele vai dizer, e depois aquele que nascer, com 8 dias, você vai circuncidar. E nós vimos que a circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, e ela mostrava um coração purificado. Assim como é o batismo hoje, que é o sinal da aliança e representa o lavar regenerador do Espírito Santo. E agora o que é que Abraão vai fazer diante dessa promessa? E é interessante que Deus, ele faz insere, né, o sinal da aliança antes de Isaac nascer. Então, quando Isaac nascer, com 8 dias de vida, ele vai ser circuncidado. E o que é que Abraão fez? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael. Ismael tinha 13 anos nesse tempo. E todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho, dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então Abraão, a prova de que Abraão está crendo em Deus, é que ele vai cumprir o termo estabelecido na aliança que Deus fez. Ele vai colocar agora o sinal no prepúcio dos seus descendentes. E nós vimos que Deus, ele é duro. Aquele que não for circuncidado será eliminado do meu povo, do seu povo. Ou seja, nós vimos que eliminado pode significar tanto ser morto, apedrejado, ou banido do país, banido da nação.
Mas Deus não ia aceitar ninguém que não portasse a marca da aliança estabelecida por ele. Então Abraão, ele cumpriu a promessa e circuncidou todo macho que tinha na sua casa. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. 99 anos, quase 100 anos, né? Velhinho lá, com 99 anos. E aí temos uma dificuldade hoje, porque alguns dizem, não, o Abraão foi circuncidado quando já tinha fé, ele creu primeiro. Né? Aí quando nós vamos lá para Isaac, Isaac não precisou crer, mas ele foi circuncidado antes de crer. Não foi isso? Antes de exercer fé, ele foi circuncidado. Então o grande problema para que isso aconteça é na maneira como nós enxergamos a aliança de Deus. Há alguns que enxergam dispensações, em cada tempo tem uma dispensação. Mas biblicamente é impossível de sustentar isso. A aliança de Deus, desde Adão até a volta de Cristo, e eternamente é uma só. É uma aliança só que vai sendo inserido novos termos. Vai sendo inserido, né? Deus, ele vai fazendo revelações, diz, até aqui foi assim. E toda essa aliança apontava para um único lugar, a pessoa de Cristo Jesus. Então Abraão, com 99 anos, ele cumpriu o estabelecido por Deus. Então Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Ora, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui. Deus sabia que a promessa dele não era feita com Ismael. Deus sabia disso. Abraão também sabia. A promessa não era para Ismael. Mas por que Deus exigiu que ele fosse circuncidado? Mas Deus exigiu. Sabe por que Deus exigiu? Porque esse Deus é poderoso, é soberano. E ele está dizendo, ó, se está na minha nação, se está entre o meu povo, tem que carregar a marca. Se vai entrar no céu, é outros 500. Então a circuncisão aqui não garantia salvação para ninguém. Assim como o batismo hoje. Não garante salvação, não. Nós já falamos sobre isso aqui. Muitas pessoas que nós batizamos, elas nos enganam. Dizem que são crentes, mas não são. Não é isso? Não são. De jeito nenhum. A pergunta é, a circuncisão fazia mal? Não. Se não fizesse bem para aquele que ia se perder, mal também não fazia. Nenhum tipo de mal. Não ia fazer. Mas eles tinham que fazer isso. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. E aqui a gente mostra, irmãos, que a aliança de Deus é uma só. Uma só. Por quê? Por que Deus está dizendo que não só a descendência de Abraão, mas aquele que era comprado com o seu dinheiro, que vinha de outras nações, ele deveria carregar a marca da aliança. É porque Deus, já lá em Abraão, estava pregando o Evangelho e estava dizendo o que ia acontecer em Cristo Jesus. Ele já estava mostrando que a nação de Israel, o povo eleito de Deus, não era só a nação de Israel, mas a verdadeira nação de Israel, os verdadeiros filhos da fé, estariam espalhados por todo o mundo, que Deus iria trazer para o seu povo. Então, quando Deus ordena a Abraão que circuncide não só os seus consanguíneos, mas também os que vinham de fora, Deus já está mostrando isso para ele. E Deus já havia dito para ele que em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus,
o Evangelho romperia as fronteiras de Israel. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa promessa de Deus se cumpriu. Se cumpriu em nós. E nós estamos aqui. Agora vamos fazer umas poucas aplicações para a nossa vida. Primeiro, o que é que Moisés quer mostrar aqui para o povo de Deus que está no deserto ainda, prestes a entrar na terra prometida. É que todos, primeira coisa, é que todos aqueles que estivessem na igreja visível, eles deveriam carregar a marca da aliança. Todos que estavam na igreja visível deveriam portar a marca da aliança. Não importa, vou repetir, não importa se ia para o céu ou não. Deveria carregar a marca da aliança de Deus. É a primeira coisa que eles deveriam saber. Só lembrando, nós falamos na semana passada, que daquela geração que saiu do Egito, né, dos adultos, só 2, Caleb e Josué, entraram na terra prometida. Só esses 2 eram circuncidados. Mas o resto, nenhum era circuncidado. Toda aquela geração. E o que é que Moisés está dizendo? Então vocês precisam se circuncidar, porque a origem da circuncisão vem lá desde Abraão. Então vocês precisam se circuncidar. Segunda coisa, Deus está mostrando para a nação de Israel aqui que vai lançar fora muitas nações bem mais poderosas do que eles, que não há impossíveis para Deus. Que assim como Deus gerou aquela nação de um ventre infrutífero, Ele vai dar vitória a Israel em todas as suas lutas. E eles vão conquistar toda aquela terra. Eles só precisam confiar em Deus. E aplicações para nós? Quais são as aplicações para nós aqui? Em primeiro lugar, irmãos, Abraão, mesmo sabendo que o seu filho não estaria dentro da aliança que Deus faria com ele, mesmo assim, ele ora pelo seu filho. Ele ora a Deus, como dizendo assim: Senhor, o meu filho Ismael, meu primogênito, que eu gerei com Sara, o primeiro filho, o primogênito, a gente sabe, foi Isaac, porque foi aquele que Deus prometeu. Mas Ismael era o primeiro filho. É como se ele estivesse dizendo: e o que será do meu filho? Deixa que ele viva, o abençoe. E Deus diz: eu ouvi a tua oração. Então vamos orar pelos nossos filhos. Não importa onde eles estejam e o que estejam fazendo. Clame a Deus por eles. Clame a Deus pelos seus filhos. Deus é poderoso, Ele pode ouvir a sua voz e dizer para você depois da manhã: eu ouvi a tua voz, com respeito àquela oração. Terceira aplicação, segunda aplicação. Abraão não esperou, como a gente bem viu, a promessa de Deus. Ele entregou, Sara entregou a sua serva para gerar um filho. Eles tiveram pressa, se apressaram, mas a promessa chegou 13 anos depois e eles erraram. 13 anos. Não são 13 dias, não. 13 anos. Qual a lição para nós aqui hoje? Espere em Deus. Talvez você está aí apressado ou apressada, já passou da idade de casar. Já passou da idade de casar, não apareceu um pretendente, e aí está dizendo: e agora o que fazer? Eu confiei em Deus, não veio, esperei em Deus, não veio, e aí você diz: agora eu vou cumprir o versículo lá: aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora.
E se aparecer uma tranqueira na tua vida, por a pressa, você pode acabar enrolado ou enrolado. Então vamos esperar. Em qualquer negócio que você for fazer, espere por Deus. Coloque nas mãos dele e espere. A promessa de Deus, para nós pode ser demorada, mas para Deus não é. É no tempo dele. Nós já falamos aqui que os ponteiros do reloginho de Deus não correm igual ao nosso, não. Ele não vai correr. Então vamos esperar por Deus. A sua situação está difícil, você colocou nas mãos de Deus, espere por ele, tem bom ânimo. E ele vai te responder. Certamente ele vai. Ele não vai deixar o seu filho. Ou ele vai dizer sim ou não, ou espera. Mas ele vai responder de alguma maneira. Então, seja perseverante e espera pelo Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, cuidado com os seus projetos. Porque não são os teus projetos que vão prevalecer, mas os projetos de Deus. Abraão fez um projeto e não foi aprovado por Deus. É verdade que Deus teve misericórdia e o abençoou. Mas aquele não era o projeto de Deus para Abraão. O projeto de Deus era que ele geraria um filho com Sara. E é esse projeto que vai prevalecer, não é o seu. Para encerrar, irmãos, ainda dentro desse projeto, a raça humana está perdida, criando projetos, tentando anular os projetos de Deus. E aí nós encontramos na sociedade uma nova forma de casamento, pessoas que estão alterando o projeto de Deus, e quando se altera o projeto, lá em Minas Gerais, um tempo atrás, eles estavam fazendo um viaduto, e o projeto dizia o tipo de ferro, a bitola que deveria se usar, o tipo de cimento, e eles não seguiram o projeto. O que aconteceu? Aquele viaduto caiu, matando algumas pessoas. Então a raça humana está alterando o projeto de Deus, e um dia a sua casa vai ruir. A ira de Deus irá alcançá-los. Nós temos também muitos crentes alterando o projeto de Deus no casamento. Então tem crente que acha que casamento existe para ser desfeito quando não dá certo. Crente fazendo contrato de casamento para não casar. Eu não vou falar aqui, né? Mas o negócio é feio. É feio porque isso acontece até entre os altos escalões. Então, meus irmãos, e as pessoas estão fazendo isso achando que os seus projetos vão prevalecer diante do projeto de Deus. E um dia elas vão descobrir, assim como Abraão descobriu aqui, e talvez sem a misericórdia de Deus, que não valeu a pena alterar o projeto dele. Então vamos cuidar, para que nós possamos ler a palavra de Deus. E há um projeto de Deus aqui para a raça humana. E nós precisamos seguir esse projeto aqui. Então que Deus abençoe a sua vida.